Pelo terceiro ano consecutivo, o Gol de Canela percorreu ligas de diferentes cantos do planeta para realizar uma verdadeira varredura no futebol mundial. O resultado é um vídeo especial que reúne as histórias de clubes que, infelizmente, foram obrigados a encerrar suas atividades em 2025. Abrimos a nossa lista no país de Gales. O tradicional Bangor City, fundado em 1876, encerrou oficialmente suas atividades em janeiro deste ano. O clube carregava um peso importante no futebol galês. Foram 3 títulos da primeira divisão e 8 da Copa Nacional, além de participações frequentes nas competições europeias. Mas os problemas começaram a se acumular após uma troca de gestão mal sucedida agora no século XXI. O clube passou a conviver com salários atrasados, irregularidades administrativas e uma dívida crescente. Em 2021, veio o golpe mais duro. A Federação Galesa baniu o Bangor das divisões profissionais por falhas financeiras graves. Sem calendário oficial, sem receita e cada vez mais pressionado judicialmente, a diretoria entendeu que não havia mais saída. O clube anunciou a extinção para a tristeza dos torcedores. A esperança, no entanto, continua viva. Um grupo de torcedores já se organizou para fundar o Bangor 1876, que pretende estrear na pirâmide do futebol galês em 2026. Na França, a queda foi igualmente marcante. O Chamois Niortais, clube fundado em 1925, viu sua história ser interrompida justamente no ano do centenário. Embora não tivesse títulos de expressão nacional, o Niortais se consolidou como uma equipe tradicional da segunda divisão, revelando talentos e com uma torcida apaixonada. Mas nos últimos anos, os problemas financeiros se tornaram insustentáveis. Em 2024, a Comissão Federal de Controle de Clubes decidiu expulsá-lo da terceira divisão, exigindo que recomeçasse na 8ª. A decisão já era traumática por si só, mas o pior ainda estava por vir. Além da exclusão, o clube foi colocado em liquidação judicial, um processo que obriga a venda de seu patrimônio para quitar dívidas. Sem perspectivas, a diretoria buscou uma solução alternativa, que foi a fusão com uma equipe amadora da região. Sendo assim, em junho de 2025, nasceu uma nova equipe, o Chamois Niortais Saint-Flour, que deve disputar por enquanto apenas as competições regionais. Ainda em solo francês, outro nome tradicional também sucumbiu em 2025, o Troyes. Fundado em 1919, o clube viveu momentos interessantes, principalmente entre 2006 e 2018, quando foi presença constante na segunda divisão. Por suas categorias de base, passaram jogadores importantes do futebol francês e o clube sempre foi visto como um celeiro de talentos. Mas a partir de 2020, a situação mudou drasticamente. A pandemia reduziu receitas e a má gestão levou a rebaixamentos administrativos sucessivos, empurrando o Troyes à 6ª divisão. Mesmo em dificuldades, ainda havia esperanças de recuperação. Projetos de investidores locais e tentativas de renegociação de dívidas mantinham o clube respirando. Mas em fevereiro de 2025 foi decretada a liquidação judicial. A decisão foi definitiva. O Troyes estava oficialmente encerrado. Assim, a cidade de Troyes perdeu um dos seus principais símbolos esportivos. Na Bélgica, o Eintracht Aalst fechou suas portas após mais de 100 anos de história. Fundado em 1919 e matriculado como um clube de número 90 na Federação Belga, o Eintracht teve momentos de destaque na primeira divisão, principalmente nos anos 90, chegando até a disputar a extinta Copa da UEFA. Nos últimos anos, porém, o cenário foi de decadência. Em 2024, o clube foi impedido de subir para a terceira divisão por não apresentar garantias financeiras. Pouco tempo depois, perdeu até o direito de jogar em seu estádio, Pierre Cornelis, decisão tomada pela prefeitura sob a justificativa de má gestão. Sem casa e sem recursos, o Eintracht foi empurrado para as divisões regionais. As dívidas cresceram e em fevereiro de 2025 foi decretada a falência. Na Espanha, o Unión Collado Villalba, modesto clube da 5ª divisão, encerrou suas atividades em junho de 2025. Diferente de muitos casos dessa lista, o encerramento não foi provocado por crise financeira, mas sim por uma decisão estratégica da diretoria.
O Vidjalba tinha uma história de pequenas conquistas regionais e era conhecido por revelar jovens talentos na região de Madrid. Em 2024, o clube foi incorporado pelo Atlético de Madrid, que buscava expandir suas categorias de base e equipes reservas. Durante um ano, o Vidjalba manteve sua identidade, mas funcionava como um projeto de transição, até que em 2025 a equipe foi oficialmente dissolvida para dar lugar ao Atlético C, segunda equipe reserva do clube cochoneiro. Segundo informações da imprensa, o contrato entre as partes inicialmente tem duração de 10 anos. Na Ásia, um dos impactos mais fortes no futebol local foi o desaparecimento do Guangzhou, o antigo Guangzhou Evergrande. Fundado em 1954, o clube se tornou uma verdadeira potência do futebol asiático, agora no século XXI. Entre 2011 e 2019, o Guangzhou conquistou 8 títulos da primeira divisão chinesa e ainda levou para casa o troféu de 2 ligas dos campeões da Ásia. Durante anos, o clube investiu pesado, atraindo técnicos renomados e jogadores estrangeiros de qualidade. Entretanto, tudo mudou a partir de 2021, quando a crise do Grupo Evergrande, dono da equipe, tornou-se pública. Com dívidas que ultrapassavam 300 bilhões de dólares, o grupo não conseguiu mais honrar com os compromissos do clube. Salários atrasados, transferências canceladas e perda de patrocinadores marcaram os últimos anos. Até que em janeiro de 2025, o Guangzhou foi expulso das competições profissionais da China e encerrou suas atividades de maneira oficial. No Sudeste Asiático, o caso do Lampang também chamou a atenção. Fundado em 2009, o clube cresceu rápido, consolidando-se como um participante regular da segunda divisão tailandesa. Apesar da curta história, o Lampang construiu uma torcida fiel e vinha investindo na estrutura do clube e na formação de jovens atletas. Mas em 2025, uma mudança no quadro associativo selou o destino do clube. Os novos donos decidiram encerrar o projeto para priorizar outro clube sob seu controle, o Pattaya United, que herdou a vaga na segunda divisão. O anúncio pegou a imprensa local e a torcida de surpresa. Em nota oficial, o Lampang agradeceu a todos os envolvidos e destacou que a decisão foi apenas estratégica e não financeira. E para encerrar a nossa lista, continuamos na Ásia, dessa vez no Vietnã, com o fim do Quang Nam, oficializado em agosto de 2025. Fundado em 1997, o clube viveu seu auge em 2017, conquistando o campeonato vietnamita. Na oportunidade, também garantiu sua participação na Liga dos Campeões da Ásia. Durante anos, o Quang Nam se manteve competitivo, mesmo sem grandes investimentos, e formou jogadores que depois se destacaram no cenário nacional. Mas os problemas começaram a se acumular a partir de 2020. A pandemia trouxe quedas de rendimento, dificuldades financeiras, atrasos salariais e incapacidade de cumprir requisitos da federação. Com um cenário cada vez mais complicado, a diretoria não achou outra alternativa e anunciou o fim das atividades. O fim do Quang Nam foi mais um choque para o futebol vietnamita, que nos últimos anos vem sofrendo com o fim de várias equipes profissionais. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo e ele atingir bons números, sai uma segunda parte ainda nessa semana, beleza? E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!